Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nossa live que fazemos aos domingos pela manhã. Sejam todos vocês bem-vindos, sintam-se em casa. Vamos dar seguimento ao que nós vínhamos estudando, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós analisamos na live de domingo passado, nós continuamos com esse capítulo e ali estudamos sobre os espíritos protetores, anjos da guarda, fizemos o término desse tópico, em que abordamos então aquela divisão que Kardec faz dos espíritos familiares, espíritos simpáticos, os espíritos protetores, né? Então ele faz uma divisão apenas didática e nós trabalhamos com essa divisão dele, né? E analisamos algumas questões e hoje temos um tópico. Pressentimentos, são 3 questões, e depois temos o tópico influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão 522, que abre o item, o subtópico, pressentimentos. Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Hoje eu vou encerrar a live um pouco mais cedo, esse nosso estudo, porque às 10 horas eu tenho uma live para fazer, né, junto com a Denise Lino, o Saulo, né, e amigos, sobre o Evangelho por Emmanuel, né, sobre aqueles comentários do Evangelho feito por Emmanuel. Então daqui a pouco eu tenho essa live, então por isso eu vou terminar essa nossa live um pouco mais cedo, né? Talvez aí uns 40 minutos, né, de live em vez de 1 hora, ok? Só avisando, né, então talvez fiquemos somente com esse tópico, pressentimentos. E aqui a questão 522, Kardec já pergunta aos espíritos: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É bom nós observarmos a construção da pergunta, né? Aqui a pergunta de Kardec, o cerne da pergunta de Kardec é a palavra sempre. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É uma pergunta, de certa forma, reducionista, no sentido de aplicar a dúvida, ou melhor, aplicar o questionamento à ideia de uma constância. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E os espíritos respondem decompondo a pergunta e dizendo: é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Vejam que os espíritos não respondem é sempre um conselho íntimo. Então, eles já deixam claro nessa primeira frase que não é sempre isso, que há sim um aviso do espírito protetor, há sim, né, um aviso oculto, íntimo. Se diz íntimo, é algo que se passa no nosso pensamento, no nosso campo mental. Então vejam, é um conselho, um indicativo, uma sugestão. É um conselho íntimo e oculto. De um espírito
que vos quer bem. Depois eles seguem os espíritos com a resposta: também está na intuição da escolha que se haja feito. Aqui os espíritos já vão dar um outro rumo, um outro sentido para esse aspecto. Eles vão mostrar que agora, daqui para frente, eles vão trabalhar com as nossas programações reencarnatórias. Com as nossas programações reencarnatórias, dizendo então que em grande parte das vezes não é um aspecto de inspiração, é um aspecto de intuição. Ou seja, de desarquivamento daquela programação que nós fizemos quando nos colocamos para reencarnar. É o que está lá na questão 258, lembrada aqui pela Ciomara, questão 259. Vejam, continuemos. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva, o espírito, nós conservamos no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto. E essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Vejam que coisa interessante. Vejam que resposta mais bem construída, que resposta elucidativa, explicativa. Vejam, mostrando-nos aquilo que nós já falamos várias vezes, porque os espíritos já disseram isso várias vezes. Nós acessamos muito pouco o nosso campo intuitivo. Nós acessamos muito pouco esse nosso campo intuitivo. Essa viagem interior para, digamos que, buscar a intuição, ou pela intuição, aqueles elementos que nós programamos, que está lá, ou estão lá, na questão 259 do Livro dos Espíritos. Quando nos falam os espíritos que antes de encarnarmos, nós escolhemos o gênero de provas. O gênero de provas. Nós não escolhemos tudo o que acontece. Dizem os espíritos, não escolhemos as coisas comezinhas. Nós escolhemos o gênero. Um gênero de provas. Aqui eles chamam de fases principais da existência. Fases principais da existência. Quer dizer que na nossa vida terrena, nós passamos por fases. Nós passamos por momentos. Por momentos. Vejam, por momentos. Aqui, Eduardo, eu não estou referindo-me ao pressentimento no sentido influência espiritual, nem em dom, não. Aqui os espíritos estão falando do pressentimento no sentido de intuição natural. Eu entendi a sua colocação, está corretíssima a sua colocação. Mas nesse sentido é a precognição. Aqui os espíritos vão chamar de pressentimento, e a ideia da faculdade que alguns têm mais ou menos desenvolvidas é a precognição. A precognição. Então aqui nós não estamos falando da precognição. Nós estamos falando de um pressentimento, de uma intuição que os espíritos aqui chamam. Vejam, está também na intuição da escolha que se haja feito. Aqui os espíritos, nós vamos ver depois nas outras duas questões, os espíritos vão nos chamar a atenção para as programações reencarnatórias que nós temos. As programações reencarnatórias que nós fazemos. E que pouco ou pouca atenção nós damos. Poucas vezes,
pouquíssimas vezes, nós paramos para ouvir nossa intuição, para ouvir aquilo que está gravado no nosso campo mental das programações reencarnatórias, ou da programação reencarnatória. Pouco fazemos. Eles estão dizendo que nós precisamos, vez outra, dar uma parada, um recolhimento e buscar na nossa intuição, no nosso arquivo, na nossa memória subliminar, na nossa memória subliminar, naquilo que André Luiz, lá no Mundo Maior, chamou da casa mental. Nós podemos buscar o superconsciente e o subconsciente e fazer esse ajuste. É a voz interior no sentido estrito dessa expressão. A voz interior, a intuição. Então vejam, antes de encarnar, diz aqui os espíritos, antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais da sua existência. Isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Vamos lá. A questão 259, para elucidar esse ponto aqui, muito interessante. Veja o que fala Kardec aqui que pergunta Kardec. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Eles respondem: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da vossa posição e muitas vezes de vossas próprias ações. Perceberam? Então aqui escolhemos um gênero. E eles dão aqui um exemplo seguindo, na questão 259, se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Vejam. Então aqui, por isso que eles chamam fases principais da existência. Fases principais da existência. A Lâmia aqui diz que fazemos escolhas todos os dias. Sim, Lâmia, sim, fazemos. Mas há alguns pontos que acontecerão. Porque a escolha feita no mundo espiritual prepondera. Alguns pontos, nem tudo, alguns pontos, os principais. Nós redirecionamos caminhos todos os dias, nós refazemos escolhas todos os dias, mas dentro de um gênero. Aqui então estamos tratando do gênero, não estamos tratando de escolhas pontuais. Há um gênero. E é esse gênero que vai aparecendo naquilo que os espíritos chamam então de fases principais da existência. Fases principais da existência. Nós podemos mudar todos os dias o rumo das nossas vidas, todos os dias, mas dentro de um contexto. Vamos dar um exemplo. É como se alguém dissesse assim: Simão, você é livre para ir onde quiser. Você é livre para ir onde quiser, desde que não saia da sua cidade. Perceberam? Então eu sou livre para andar onde eu quiser dentro da cidade. Esse é o gênero. Então dentro de um gênero, eu tenho liberdades, mas estarei sob aquele gênero. É importante nós percebermos isso, porque muitas vezes os espíritos usam a palavra destino, não no sentido que se dá essa palavra, mas utilizam a palavra destino para justamente indicar gênero. Há um gênero. E esse gênero vai ficar sempre
E ali, sempre que eu digo, na encarnação. E de tempos em tempos há fases que o gênero se coloca mais forte. Ele se apresenta de maneira, aquele gênero de provas se apresenta de maneira mais forte. Não seria, Eduardo, fatalismo no sentido estrito que se dá essa palavra. Porque Eduardo faz uma observação interessante aqui. Ele diz, essas escolhas feitas na reticidade seriam então fatalismo, mas a misericórdia divina não poderia amenizar essas escolhas dentro do que já aprendi e realizei? Sim, claro, nós veremos isso à frente. Nós veremos, aliás, já vimos isso também. Agora, o livre-arbítrio, por assim dizer, pleno, nós temos no mundo espiritual. E não podemos chamar de fatalismo, porque são escolhas que eu mesmo fiz. Fatalismo seria se o curso natural das coisas me obrigasse. Mas são escolhas que eu mesmo fiz. Então não posso dizer que há fatalismo naquilo que eu mesmo escolhi. Perceberam? Então se eu escolhi um determinado gênero, não é um fatalismo, é uma escolha que eu fiz. E tudo foi se ajustando naquela escolha. E dentro daquela escolha, há a possibilidade de atenuação, como bem colocou aqui o Eduardo. Há a possibilidade da atenuação. Então não podemos chamar de fatalismo. Aliás, nós já estudamos isso quando estudamos o livro 4º do Livro dos Espíritos, Fatalidades. Nós já estudamos isso. Então, é bom que nós entendamos que não é fatalismo nesse sentido que se dá a palavra. Eu fiz uma escolha. Então, vejamos, se eu escolhi caminhar num caminho, até que surja outro, eu ficarei naquele caminho. Porque foi uma escolha minha. Seria fatalismo se alguém determinasse para mim. Mas é uma autodeterminação. Nós escolhemos. É aquilo que aqui em Minas a gente brinca, que dizemos assim, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Perceberam? Então é importante trabalhar com esses conceitos, porque nós temos a liberdade dentro de um contexto. Dentro de um contexto, aí sim, eu posso fazer escolhas. No exemplo dado na questão 259 do Livro dos Espíritos, no exemplo dado, os Espíritos disseram, quando o Espírito escolhe nascer no meio de malfeitores, ele sabe que estará sujeito a alguns arrastamentos, mas não sabe qual ato vai praticar, porque vai depender das suas escolhas. Escolhas na terra e escolhas encarnado. Eu posso nascer no meio de malfeitores e praticar atos ruins, mas eu posso nascer no meio de malfeitores, que é o gênero, e não praticar os atos ruins. Mas eu tenho que estar no meio que me proporcione a autodeterminação de encarnado, dentro daquele contexto. Aí sim é a liberdade de escolha. Aqui, acho que é Rafael, ele disse, irmão, você já pensou em colocar esses áudios em podcast? Rafael, nem sei o que é podcast. Eu já disse aqui várias vezes, eu sou um analfabeto funcional em termos de tecnologia. Tá? Eu mal estou conseguindo fazer o que eu faço aqui. Não entendo disso, tá? Não entendo. Não sei o que... Desculpe, mas eu não sei o que é um podcast. Né? Eu vejo as pessoas falarem, mas eu não sei o que significa isso, no sentido prático da palavra. Aliás, eu não sei fazer isso. Né? Então, desculpe, viu, Rafael, mas os cabelos brancos aqui indicam que eu sou assim, um pouquinho retardatário no processo tecnológico. Né? Me desculpe. Eu tô conseguindo fazer esses vídeos aqui, inclusive com 2 equipamentos, né? Eu não aprendi a usar o StreamYard, aquelas coisas todas, eu não sei isso não, tá? Me desculpe. Eu ainda sou a moda antiga, né? Não tão antiga, porque eu estou aqui na live, né? E aqui fala no Spotify. O Spotify, para mim, que eu conheci, e até tenho, eu achava que era só para passar música, só para baixar música, né? Eu não sabia que tem gente fazer palestra lá como é que chama, fazer o podcast no Spotify. Eu até tenho o Spotify, tá lá, minha lista de música é aberta lá, né? O meu gênero musical, né, o meu gosto musical está lá no meu Spotify.
aberto ao público. Mas eu não sei fazer podcast, tá? Bom, talvez esteja no meu gênero, né? E eu não estou fazendo a escolha certa, né? Fazer a escolha de fazer um podcast. O meu gênero de provas talvez seja lidar com a tecnologia. Agora, qual tecnologia, qual aparelho, qual meio, aí seja a escolha que eu vou fazendo aqui dentro da encarnação. O meu desafio, né? É muito legal. Então, eu acho que ficou claro isso, né? Pelos espíritos, indicado pelos espíritos, esse aspecto da intuição. Nós veremos isso olhando as outras duas questões, que fica mais clara. Veja, os pressentimentos, e a questão 523, os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago, na incerteza o que devemos fazer. Alguém aqui no Instagram falou isso, logo no início, né? Alguém disse assim, que no entanto essas intuições são muito vagas. E eu não quis comentar porque eu pensei, na próxima questão nós falaremos sobre isso, né? Aqui vejamos a questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza o que devemos fazer? E aí eles respondem, quando estiveres em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou pede a Deus, Senhor de todos, ou Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Acho interessante, né, quando esses espíritos indicam que, quando quem está respondendo, o espírito respondente, ou espíritos, dizem assim, eu estou no meio, né? Eu faço parte desse grupo. É interessante isso, né? Veja, quando estiveres em dúvida, invoca o teu bom espírito ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Olha que coisa gostosa, um de nós. Ele que está respondendo aqui, esse espírito que está respondendo, o grupo de espíritos, esse grupo que está respondendo, eles estão dizendo, olha, nós somos essa turma, ou somos dessa turma, nós somos dessa turma, pode nos chamar, né? Pode nos chamar. E é interessante quando nós olhamos aqui o Prolegômenos, né? Uma apresentação, por assim dizer, nós vemos aqui no Prolegômenos uma fala dos espíritos, a assinatura dos espíritos, né? Vamos dizer assim. Quando eles dizem assim, um de nós, vejam quem assinou aqui, quais os espíritos assinaram esse Prolegômenos, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, 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 etc. Eles vão colocando aqui. Olha que coisa interessante. Quem assinou, vejam, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, quando eles dizem, conte um de nós, olha a turma aqui, ó, que assinou o Prolegômenos. Olha com que turma, né, nós podemos contar. Um de nós, dizem eles. Mas aqui eu chamo a atenção para o aspecto que eu já estou falando desde o início. Chamo a atenção para esse aspecto da introspecção, do momento introspectivo. Não é viver fechado em si mesmo, como minha mãe gostava de dizer, enfurnada. Você fica enfurnado. Ela gostava de dizer assim. Não é isso. Mas nós precisamos dos nossos momentos introspectivos. Nós precisamos desses momentos em que conversamos com os benfeitores espirituais, em que conversamos com o nosso anjo guardião, né? Aqui na questão 495, quando nós estudamos a questão 495, já falamos sobre isso. É preciso que tenhamos esse momento. E aí nós temos que ter a calma, saber esperar, como está lá no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3. Todas as coisas têm o seu tempo. E para cada ocupação chega a sua hora. Ou há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eles falam há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, e vão trazendo diversos tempos. Então é o momento de nós pararmos e
meditarmos em prece, elevarmos-nos. É o momento de buscar o superconsciente que o André Luiz nos fala lá no livro No Mundo Maior. O superconsciente da casa mental. Então, nesse momento, talvez nos chegue, a gente tenha mais serenidade, a gente se distancie das balbúrdias diárias. E nessa introspecção, nós conseguimos talvez buscar essa intuição no nosso campo mental ou a inspiração vinda dos Espíritos. Então eles dizem assim: pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. De nós eles, né? Quem sou eu para isso? Então é esse o sentido, essa introspecção, silenciar a alma, como diz aqui a Ciomara. Eu gosto muito da letra da música de Gilberto Gil, quando nós podemos trazê-la para esse momento reflexivo ou introspectivo da oração. Eu gosto muito da letra quando ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que desatar os nós, afrouxar os nós, da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios, tenho que perder a conta, tenho que esquecer a data, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Vejam que perfeição essa letra da música, essa letra de Gilberto Gil. Tenho que calar a voz, tenho que afrouxar os nós da gravata, dos sapatos, o dia a dia, a correria, dos desejos, dos receios. Então, nesse sentido, é que nós vamos levantando-nos ou elevando-nos para captar essas intuições, ou para buscar essas intuições, ou para captar as inspirações. Tenho que perder a conta, veja, perder a conta, esquecer a data. Não há tempo nem espaço nesse momento. Tempo no sentido fluido que nós damos a ele, e nem espaço no sentido físico que damos a essa palavra. Perder a conta, esquecer a data. Veja, ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então é importante nós percebermos isso. Nós percebermos que é assim que nós vamos desarquivando as nossas programações reencarnatórias. Nós somos reencarnacionistas, mas damos pouco valor a isso. Nós somos reencarnacionistas e achamos que não temos passado. Não temos uma programação para estarmos aqui. Então é importante nós percebermos que todos aqui estamos dentro de uma programação feita por nós sob digamos que o acompanhamento, ou com o acompanhamento dos benfeitores espirituais. E aí a última questão desse tópico, questão 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral, ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular. Olha que interessante aqui a pergunta. Eles estão perguntando, ou Kardec está perguntando, se essas inspirações são para comportamentos morais ou também para os atos da vida particular, para uma escolha, para uma definição, para uma atitude material, se também nós podemos contar com essa intuição, com essa inspiração. E olha o que eles respondem. Tudo. Olha, tudo, ponto. É uma frase com uma só palavra. Vejamos a pergunta: as advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? E eles respondem: tudo, ponto. A primeira frase é uma palavra só. Tudo, ponto. Vida moral, vida particular.
Depois eles dizem, eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Mas quase sempre fechais os ouvidos às salutares advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Olha como os Espíritos dizem isso. Que os benfeitores tentam fazer com que nós vivamos o melhor possível. Mas muitas vezes, ou quase, eles usam aqui a expressão quase sempre, nós fechamos os ouvidos a essas salutares advertências. E eles dizem, e vos tornais infelizes por vossa culpa. E aí vamos ver, né, infeliz, né, quer dizer, negando a felicidade. Negando a felicidade. O Evaldo traz uma frase aqui interessante, a frase do Espírito de Verdade, dita a Kardec, né? Quando Kardec perguntou se essa proteção que o Espírito de Verdade falou a ele, também alcançaria as coisas materiais. E o Espírito de Verdade responde para Kardec o seguinte, se eu não te ajudasse a viver, não te amaria. Ele, em algumas traduções coloca assim, não te ajudar a viver seria não te amar. Então essa frase que o Evaldo trouxe aqui é belíssima, está lá no livro Obras Póstumas, no diálogo de Kardec com o Espírito de Verdade. Se eu não te ajudasse a viver, seria como não te amar, né? Dizem eles lá. Muito bem lembrado, viu, Evaldo? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado trazer essa frase aqui do Espírito de Verdade, porque Kardec perguntou isso ao Espírito de Verdade, né, se a proteção se estenderia também às coisas materiais da vida. E ele disse assim, não te ajudar a viver seria o mesmo que não te amar. Então nós podemos usar essa frase, Evaldo, do Espírito de Verdade, e trazer para cá, quando eles dizem, eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Nesse sentido, eles nos amam e querem que vivamos bem, mas nós fechamos os ouvidos. Nós fazemos ouvidos de mercador, né, como minha mãe gostava de dizer. E aí, os conselhos não são aproveitados. Né? Eu vou usar uma fala lá do capítulo, lá do versículo 15, do capítulo 24 de Mateus, quando diz lá, quem lê, atenda, ou em outras traduções, entenda. A Mali pergunta que parte, a Adriana pergunta que parte do Obras Póstumas, na segunda parte do livro Minha Missão. Kardec começa lá a segunda parte, Minha Missão, e ali ele conta a sua história, ele conta como se deu o seu início com a doutrina espírita, ele conta como foi os diálogos com os espíritos, com Zéfiro, depois com o Espírito de Verdade. Então começa, é a segunda parte do Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas é dividido em duas partes, alguns ensaios teóricos e depois a Kardec falando, né, da sua missão, né? Então, tanto que a segunda parte começa justamente com esse título, Minha Missão, ok? Bom, então com essas três perguntas nós podemos inferir que precisamos usar mais nossa intuição, precisamos nos recolher mais, precisamos desses momentos íntimos falando com Deus. Nas horas mais difíceis, nas horas fáceis, porque muitas vezes nas horas fáceis nós escorregamos e nas horas difíceis nós desanimamos. Então nas horas fáceis, naqueles momentos que tudo está ótimo, vamos conversar com esse mundo espiritual, vamos fazer a introspecção também, para que não deslizemos. E quando não está bom, quando as coisas estão difíceis, façamos da mesma forma para que não desanimemos. Então, façamos disso um exercício, não vou dizer diário, mas um exercício periódico, um exercício constante. Quem diz isso são os Espíritos, sugerindo-nos nessas três perguntas, nessas três respostas, que deveríamos fazer mais isso, abrir mais os ouvidos ao que nos vem do mundo espiritual, ok? Nós vamos parar por aqui. Eu disse no início que hoje terminaríamos mais cedo a live, porque agora às 10 horas, eu preciso entrar antes na sala, agora às 10 horas tem uma live, né?
bate-papo com a Denise Lino, né, e dois amigos, o Saulo e mais um amigo, sobre as obras, a obra dos Evangelhos de Emmanuel, né, ou seja, os comentários do Evangelho de Emmanuel. Então, por isso eu preciso sair. Eu combinei que entraria na live às 9h45, eu entraria na sala, porque a live é às 10 horas, tá? Então, me desculpe terminar um pouco mais cedo, mas faz parte, né, do nosso dia a dia, e eu tenho esse compromisso agendado também, tá certo? Então, para os que quiserem seguir lá, vale a pena, né, ouvir o Saulo, que foi quem compilou, né, aquela série do Evangelho de Emmanuel, dos Evangelhos de Emmanuel, comentários do Evangelho, né, por Emmanuel, os 7 livros, né? Então é muito interessante, eu acho que vale a pena. Fica aí o convite para quem quiser assistir lá esse comentário do Saulo, né? Na verdade eu estarei mais lá como um pano, só como é que fala, quando no filme que tem lá os figurantes, eu estarei lá mais como um figurante, né? E deixando quem entende mais falar, né? que são eles. Então, quem quiser, está lá no YouTube, né, da TV Mansão do Caminho, TV7, né? Então fiquem à vontade, tá certo? Se quiserem. Muito obrigado, um ótimo domingo para todos vocês. Deus abençoe vocês, a família de vocês, Deus nos abençoe, né? A mim também, né? A minha família, e que tenhamos uma semana em paz, uma semana de alegrias, de boas realizações. Fiquem com Deus, e como eu sempre agradeço, Deus lhes pague. Até mais tarde, ou até domingo que vem, se Deus quiser.